Tenho ministrado esses meses, né? Na verdade, o culto retrasado, eu preguei sobre alimentar-se do Senhor através da palavra de Deus. Quantos lembram? O Senhor é nosso pão, é a nossa água e é o ar que nós respiramos. Amém? Quantos têm fome de Jesus aqui? Mas também, semana passada, nosso culto de formatura foi tremendo, não foi? Aleluia! E hoje mesmo nós iniciamos já a turma do curso de treinamento de líderes. Já dei aula hoje aqui, foi tremendo, para a glória de Deus. Nosso culto de formatura eu preguei sobre os 3 reinos da oração. Quantos lembram? Amém? Eu pedi, buscar e o bater, o átrio, o lugar santo e os santos dos santos. Que você venha orar em espírito em todo o tempo. Aleluia! Mas hoje eu quero falar sobre uma chave poderosa. E o nome dessa chave é a chave de Davi. A chave que abre portas na sua vida. Quantos querem ter portas abertas aqui? Diga amém. Irmãos, portas abertas falam de favor de Deus. Favor de Deus. É poderoso quando as portas se abrem para você. Só que muitos irmãos pensam, por estar na graça, que as bênçãos são automáticas. Que não precisa de exercitar fé, de tomar posse, de crer na herança que ele já recebeu. A palavra testamento, Novo Testamento, é aquilo que você tem por direito em Cristo Jesus. Nós somos co-herdeiros com Cristo. Tudo aquilo que pertence a Jesus, Ele nos deu por meio da fé. Nós somos participantes com Ele na sua morte, mas também da sua ressurreição. Amém? Glória a Deus. Então muitos pensam que vão receber milagres, provisões, prosperidade, unções, que vão receber mais de Deus, que vão ter convicção, que vão viver uma vida sobrenatural. Ele pensa que vai acontecer espontaneamente e não vai ser assim. E muitos perdem as oportunidades. Uma vez eu vi quantos lembram do caso? Nós contamos muito no Encontro com Deus, né? Da Dona Clotilde. Quantos lembram disso? Isso é verídico, foi Spurgeon, salvo engano, foi Spurgeon que falou de um fato verídico. Que ele foi uma vez visitar uma irmã muito pobre, doente, estava quase morrendo. Ele viu um quadro bonito, enfeitado na sua parede. E então ele perguntou o que era aquele quadro que representava. Ele diz: minha patroa gostava muito de mim, estou parafraseando aqui, e me deu esse lindo quadro. Eu achei muito bonito esse papel bonito, essas letras bonitas, e coloquei na parede. E ela estava morrendo vivendo uma vida miserável, uma vida medíocre, escassa. Olha, eu passei por isso e eu passo por isso algumas medidas, e eu sei que é muito ruim você querer comprar as coisas e não ter condições agora. De você encontrar portas fechadas na sua frente. E às vezes você deparar com dívidas, com contas que estão vencendo, com problemas, com pessoas que estão ficando enfermas na sua casa. E a gente vai aceitando essas coisas acontecerem em nossas vidas. Vamos permitindo. Ficamos calados ao ver pessoas desanimando, se afastando do Evangelho. Pessoas ficando enfermas. Pessoas vivendo uma vida de miséria, de escassez. Nos calamos, nos permitimos, porque desconhecemos aquilo que nós recebemos. Aquela mulher estava morrendo. Uma vida miserável. Uma vida doente, não tinha condição de pagar nenhum plano de saúde para ela poder, se recuperar. E ela pensou que era um quadro bonito que estava na sua parede, mas ele revelou que aquilo era um testamento, que a sua patroa riquíssima deixou para ela fazendas, dinheiro, casas e muito dinheiro. E ela foi descobrir isso na pior forma, nos seus últimos minutos de vida. E não usufruiu nada do que ela tinha. E muitos são assim. Vivem uma vida sem desfrutar daquilo que já recebeu. E não estou falando somente de coisas materiais, mas principalmente de coisas eternas e espirituais. Unções, dons que o Senhor te deu, revelação, sensibilidade, o seu ministério, uma vida plena de intimidade.
uma vida no sobrenatural que anda em novidade de vida. Muitos não vivem isso porque pensam que tudo vai acontecer naturalmente. Vai vivendo a vida sem ter expectativa, sem ter um alvo, que não sabe aonde vai chegar, qualquer lugar serve. Quem não sabe para onde quer ir, ele é guiado por todo o vento de doutrina, pelas circunstâncias. Precisamos de entender qual é o nosso testamento. O que você tem? Já está tudo na palavra de Deus. Quem você é, já está na palavra de Deus. Quando você lê, medita, você toma posse disso, essa verdade cresce no seu coração, a sua fé cresce, e através da fé que você toma posse dessas coisas. A fé é a moeda do céu. É pela graça, mas é mediante a fé. Assim como você recebeu Cristo Jesus, assim também andai nele. Como que você recebeu Jesus? Foi pela graça, mediante a fé. Assim também andai nele. Pela graça, mediante a fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas eu não vou falar de fé aqui. Eu vou falar de uma outra chave. Uma chave que está associada também à oração. Uma chave que é um tipo de oração. Então presta bem atenção aqui. Você recebe de Deus através da palavra. Amém? Amém, meus irmãos? Amém. Ajuda o pregador aqui. Você recebe através da oração. Você recebe através da comunhão. Amém? Amém. Você recebe tudo de Deus também através do louvor e da adoração. Posso ouvir um aleluia? E diz assim em Apocalipse 3,7, se puder projetar por favor, diz assim: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve, isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Irmãos, eu quero muito ser e fazer parte da igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia, entre as 7 igrejas, foi uma que não recebeu repreensão. Foi uma que todas tiveram um elogio e uma repreensão. Mas a respeito da Filadélfia não houve repreensão. Uma igreja avivada, uma igreja poderosa. E aqui ele diz, aqueles que estavam em Filadélfia, essa igreja, aquele que é verdadeiro, aquele que tem a chave. Não somos nós que possuímos a chave, mas o Senhor usa a chave ao nosso favor para abrir portas. Interessante também, aquele que tem as chaves de Davi, inclusive ele tem também a chave do inferno. Apocalipse 1,18. E é o mesmo Senhor que bate a porta da igreja de Filadélfia. No capítulo 3, versículo 20, nós vemos: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, se alguém abrir a porta, a sua casa, eu entrarei, cearei contigo e ele comigo. Hoje é um culto de ceia, amém? Nós gostamos de usar muito esse texto para evangelismo. Mas esse texto não foi para evangelismo. Não foi para os de fora, foi para os da casa. Foi para os da casa. O Senhor, Ele bate a porta do seu coração todos os dias. Ele tem a chave de todas as coisas, mas a porta do seu coração, ela é aberta por dentro. É você que abre as portas da presença manifesta de Jesus na sua casa. Você que abre essas portas. Convide Jesus para todos os dias fazer parte do seu casamento, da criação dos seus filhos. Convide Jesus para estar à mesa na hora da refeição, na hora do café da manhã, do almoço, do jantar. Convide Jesus para estar com você. Ele está, mas fala: Senhor, manifesta aqui na minha vida. Usa-me neste momento. Coloque Ele em todas as coisas. Muitas vezes o Senhor está do lado de fora. Porque é interessante algo. Em João 15 ele diz que Ele é a videira verdadeira, o Pai é o lavrador e nós somos os ramos. Ele está em nós, mas nós também temos que permanecer nele. Se assim for, daremos muitos frutos. Cristo está em nós para sempre. Mas quantos estão em Cristo? Estar em Cristo é permanecer na sua palavra, permanecer na oração e permanecer na congregação.
este com certeza dará fruto. Ele está em você e nunca vai sair de você. Posso ouvir um amém? Agora permaneça nele. Permaneça na fé, permaneça na oração. Mas para nós entendermos mais isso, em Isaías capítulo 22, no versículo também 22, ele diz assim: porém sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Não somente a chave de Davi, mas a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará. Aleluia. E se ele fechar, ninguém abrirá. Olha que poderoso isso. Então as chaves é da casa de Davi. A casa de Davi representa algo muito interessante. E também Zacarias 12:10. Esses três conjuntos de texto vai fazer nos entendermos melhor aqui. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém. Mas sabe que ele vai só aumentando? Apocalipse é sobre a chave de Davi, depois sobre a chave da casa, e agora estende-se aos habitantes de Jerusalém. Derramarei o espírito da graça e de súplica. Olharão para aquele a quem transpassaram, pranteá-lo-ão como aquele que pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Aqui nós temos mais clareza do texto. A chave da casa de Davi. Essa chave ela é associada com a graça, mas também com súplicas. Com súplicas. Com súplicas, desejo profundo no seu coração. Graça e súplica façam que as portas sejam abertas em nossas vidas. Nós vamos entender o que Davi vivia, qual era o seu estilo de vida, qual era o seu testemunho, o que nós entendemos de Davi. Primeiro, que era um homem que compreendeu muita graça de Deus, era um homem segundo o coração de Deus. Sabe algo poderoso também que nós vemos sobre Davi? É que Davi, ele era um homem de adoração. Era um homem que louvava ao Senhor constantemente. Era um homem que amava a palavra de Deus. Amava a palavra de Deus. Amava o Senhor. Não era perfeito, mas era um homem que nós devemos entender. Jesus foi chamado de filho de Davi. Através dele veio o nosso Senhor Jesus, da sua linhagem. Foi um homem que fez história. Foi um homem que deixou testemunho, sabe, testemunhos de plena intimidade daquele que conhecia o coração de Deus. No próprio Apocalipse 3:8 também ele fala, no restante do texto, ele fala assim: tendo pouca força, guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Primeira coisa que nós devemos entender: guardarmos a palavra de Deus em nosso coração e não negarmos o nome dele. E às vezes nós achamos que negar Jesus hoje é fazer como Pedro fez. Não conheço esse Jesus, nem sei quem é. Mas é um pouco mais profundo. Me entenda bem aqui algo. A graça é sempre mais. A graça é ampliada. Se na lei deitar com a mulher adultério, na graça se cobiçar já é adultério. Se olhar com intenção impura. Se na lei matar, se você feriu ou matar um homem, se cometeu um assassinato, mas na graça, Jesus fala isso no Sermão do Monte, se você desejar a morte de alguém, já matou no seu coração. Na graça, nós vemos que na lei, negar Jesus era negá-lo de fato, literalmente. Mas na graça, negar Jesus é negar a vida da igreja. É ser um desigrejado. É falar Jesus sim, igreja não. Não tem como você aceitar o cabeça e negar o corpo dele. Não negar Jesus muitas pessoas trocam muito fácil um ambiente como esse por qualquer outro lugar. Trocam um culto, uma célula tão avivada e poderoso por outras coisas. Sabe, meus irmãos, o que nós devemos entender também é que Davi era um homem que constantemente, apesar das dificuldades, apesar das suas limitações, dos seus problemas, das suas guerras,
das suas perdas. Davi foi um homem como eu e você, que perdeu pessoas, que teve angústias, que teve traições do seu próprio filho. Foi um homem que sempre usou uma chave: louvor e adoração. Louvor e adoração. Murmurar é algo muito sério, porque está ligado com justiça própria. Quem que murmura? Quem acha que merece. Quem entende que não merece nada, ele não murmura. Porque se não acontecer, se não for como ele esperava, tá bom, não tem nada o que reivindicar. Agora, quem pensa que merece algo e não, a expectativa dele não é correspondida, aí ele começa a murmurar. Porque quem está grato, quem é pleno, satisfeito, ele tá no lucro, ele está na graça. A murmuração é algo terrível. A murmuração fecha portas para nós. A murmuração desagrada o coração de Deus. A murmuração fez com que o povo deixasse de entrar na terra prometida, porque murmuravam constantemente. Murmuravam todos os dias. Sabe, e o contrário da murmuração, o antônimo de murmuração é louvor. Também nós pensamos que é gratidão, mas também é louvor. Pessoas gratas louvam. Pessoas gratas adoram em todo o tempo. A própria gratidão é um ato de louvor. Senhor, obrigado pelos teus feitos. Obrigado pelas coisas que o Senhor tem feito na minha casa, na minha vida. Te louvo, te agradeço porque o Senhor é bom. Quem entendeu que Ele é muito agraciado, muito agradece. Quem entendeu que recebeu muito, ele é grato. Ele é grato, ele é satisfeito. Se as coisas não der certo como ele gostaria, ele fala: eu sou filho, eu estarei com ele eternamente. Ele me deu tudo, ele me deu o próprio Jesus. Não terei falta de nada. Não é que nada vai faltar, às vezes falta. É que eu não terei falta, porque eu tenho Ele. Se eu não tiver essa provisão, estou pleno porque eu tenho Ele. Se eu não tiver essa bênção agora, eu estou satisfeito porque eu tenho Ele. Ele preenche todas as coisas. Quanto mais alguém é cheio do Espírito, menos necessidade ele terá das coisas exteriores. Quanto mais satisfeito e realizado, mais grato, satisfeito e realizado também terá. Ele vai viver uma vida simples, humilde, poderosa. Sempre haverá louvores em sua boca, porque ele entendeu que a obra que foi feita na cruz é extraordinária, ela é poderosa, é incrível. Sabe, meus irmãos, nós merecíamos o inferno. Era para lá que nós estávamos indo. Nós éramos filhos da ira, filhos da desobediência. Não havia ninguém que fazia o bem, nenhum justo sequer. Todos estavam contaminados, como ovelha desgarrada, estava se perdendo. Ninguém poderia se salvar, mas Ele veio ao nosso favor. Foi Ele que nos resgatou, Ele que nos escolheu, não fomos nós que o escolhemos. Isso já é motivo de nós adorarmos a Ele em todo o tempo. Somos dele eternamente. Somos ovelha do seu pasto, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Mas aonde não há merecimento, o próprio louvor toma lugar no seu coração. Mateus 11:18, nós vemos um povo. O Senhor Jesus disse sobre os fariseus: pois veio João que não comia nem bebia e diziam: tem demônio. Aí veio o filho do homem que não come nem bebe e diz: eis aí um glutão, beberrão, amigo de publicano e pecadores. Tem uma classe, eram os fariseus. Sempre murmuram, nada está bom para eles. Nada pode agradar essas pessoas. Nós não somos assim. Nós somos filhos, amém? Nós somos aqueles que têm louvor em nossos lábios. Não importa o quão boa seja a palavra, a pregação, não importa o quão bom seja as coisas na sua casa, não importa o quão bom a pessoa faça, sempre ele reclama: seja grato ao Senhor por todas as coisas. Gratidão abre portas. Quando Jesus foi orar pela multiplicação dos pães e dos peixes, ele não pediu nada, ele apenas estendeu ao céu e falou: Senhor, graças te dou. E houve multiplicação. Repita comigo, fala assim: gratidão
produz multiplicação. Amém? E olha, murmuração está no DNA do homem. A primeira coisa que Adão fez ao cair, Adão e Eva, foi reclamar. A mulher que tu me destes. Ao mesmo tempo ele falou mal da mulher e de Deus. Primeiro que a mulher que o Senhor me deu, ou seja, o que o Senhor dá não é bom, o que o Senhor fez não foi perfeito. Percebe? Murmuração, ele veio junto com o pecado, está instalado, faz parte do DNA do ser humano. Observe as crianças. Em todo o tempo eu vejo pais ensinando os seus filhos a serem gratos, não é verdade? Eu vejo pai direto, pai falando assim, agradece, não é verdade, pais? Agradece, agradece. O menino ganha um bombom, uma bala, um brinquedo, o menino pega e não fala nada. O pai fala assim, agradece, como é que fala o tio, né? Não é obrigado? Crianças, elas amamentam, o pai perde noite de sono, a mãe, né, principalmente, perde noite de sono, dá vida pela criança. Você nunca vai ver um obrigado delas, nem precisa, porque fazemos por amor, não esperamos isso em troca, mas porque faz parte da criança, não é assim? Já nascem assim. Pessoas maduras da fé são gratas, louvam e adoram a Deus. Amém, meus irmãos? Pessoas cheias do Espírito sempre dão graças a Deus, sempre agradecem a Deus, fala obrigado, Senhor. Tem pessoas que pegam o salário dele no final do mês, aí ele fala, isso aqui é uma merreca, não dá para nada. Diga misericórdia. Você faz isso, você nunca mais vai fazer isso. Não importa o valor que você ganha, fala, Senhor, obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado. Isso aqui vai multiplicar na minha vida, aleluia. Eu vou pagar todas as minhas contas, vai sobrar. Obrigado por esse salário. Ser grato não significa que você se acomodou. Você quer mais, mas você é contente por aquilo que tem recebido. Amém? E a casa de Davi fala do tabernáculo de Davi. Mas interessante, antes disso, nós vemos houve um tempo, quando o povo entrou na terra de Canaã, o tabernáculo foi levado para Gilgal. Depois de Gilgal, ele foi levado para Siló. E aconteceu que ficou um tempo depois em Gibeon. O templo foi construído. O templo de Salomão foi construído. Mas interessante que nos dias em que o tabernáculo estava em Siló, a arca foi tomada pelos filisteus. A arca significa a presença de Deus, amém? Era a presença manifesta. Os filisteus levaram a arca passou em 5 cidades. E aonde a arca passava, havia destruição naquelas cidades. Mas depois houve um tempo que a arca voltou para Bet-Semes, né? Ficou um tempo ali. Mas a arca nunca voltou para o tabernáculo de Moisés. Não havia mais o tabernáculo de Moisés. E é interessante que, quando ela voltou, ela ficou na casa de um homem chamado Abinadab. E a arca ficou na casa de Abinadab, pasmem, 20 anos. 20 anos. Não há nenhuma menção que Abinadab prosperou. Sabe por quê? Olha para cá. Muitos desprezam a presença de Deus. A presença de Deus está dentro de nós. Desprezam a oração. Desprezam um culto como esse. Desprezam as células. Sabe o que Jesus disse? Que aonde estiver, estejais meus discípulos. Sabe onde Jesus está? Aonde 2 ou mais estão reunidos no nome dele. Quem entende a presença e valoriza a presença, ele não perde oportunidades. Ele está em todas as células. Ele está em todos os cultos. Ele prioriza a sua manhã com Deus, a sua noite com Deus, o seu dia a dia. Ele prioriza a palavra. Abinadab desprezou a presença que estava na sua casa. Percebe algo aqui? A presença está dentro de nós e muitos desprezam. Não tem ciência que aonde ele vai, ele leva Deus com ele. Eu carrego a presença de Deus, mas ela pode se manifestar através de mim. Ela pode crescer, ela pode se revelar aos homens. Quando eu estou encharcado por Ele, transbordando. Agora eu tenho água para mim, tem água para todos. Jesus disse, quem tem sede, vem a mim e beba. É uma água para saciar. Mas quem crê em mim, conforme as escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas.
Quem tem sede vai beber da água, mas quem crê na palavra, como diz a Escritura, quem crê nele conforme a palavra, não vai ter mais uma bebida para si, não vai ter um copo d'água, não vai ter um gole d'água. Vai ter uma fonte que jorra para todas as pessoas. A água é para você individual, mas a fonte é para aqueles que estão na sua casa. Quem valoriza a presença, ele vive uma vida de oração, de intimidade, mas também ele louva em todo o tempo, porque uma das maneiras de ser cheio do Espírito é louvando a Deus. Não embriagueis com vinho com a dissolução, mas sede cheios do Espírito, falando entre vós com salmos. Salmos é louvor. Salmos eram músicas escritas. Salmos com hinos, com cânticos espirituais, cantando e salmodiando o Senhor no vosso coração. Você é cheio do Espírito como? Louvores a Deus, cantando, salmodiando. Amém? Quantos querem ser cheio do... Quem quer ser cheio do Espírito? Então ele louva, ele adora, aí ele valoriza a presença. Mas vamos observar algo interessante aqui também. Tem pessoas que... Nós temos anfitriões. Tem anfitriões que não prosperam, mas tem anfitriões que prosperam muito, porque faz da presença algo normal, comum, está acostumado, está familiarizado. Houve um tempo que Jesus não pôde fazer muitos milagres em certo lugar, porque é o lugar onde as pessoas conheciam a sua infância. Não é esse Jesus, filho de Maria, de José? Eu conheço os seus irmãos. Fez do Senhor algo natural, acostumou-se. Tem gente que acostuma vir para o culto e acha que é só mais um culto. Ah, vou hoje não, é só mais um culto. Ele acostuma com Deus dentro dele. Eu não posso acostumar, Deus mora em mim. Percebe isso? Aonde eu vou, eu levo Deus. Eu não posso frequentar qualquer lugar porque eu estou levando Deus, a não ser que Ele mande eu ir, para Ele me usar neste lugar. Eu carrego a presença. Quem despreza a presença não prospera. Quem despreza a presença não frutifica. Quem despreza a arca não cresce. Mas ao contrário dele, nós vemos, tanto que despreza que seu filho usar. Davi se alegrou muito, queria pegar a arca, estava tudo pronto, o templo construído. Ele disse, vamos levar a arca para Jerusalém. E aí Uzá, então, filho de Abinadab, junto com Davi, estava apressado, fez carro de bois. Não era a maneira de levar a arca, era os ombros dos levitas. Quis levar a arca de qualquer jeito, quis tratar com a presença de qualquer jeito. Pegaram então, colocou o carro de bois, os bois tropeçaram, a arca iria cair, Uzá então segurou e morreu naquele mesmo instante. Davi chorou muito, Davi ficou decepcionado, Davi ficou atemorizado. E olha bem, presta bem atenção que um homem chamado Obed-edom, olha que homem de Deus, quem queria receber a arca após saber que alguém tocou nela e morreu? Obed-edom, a Bíblia não fala, mas talvez tinha filhos, talvez filhos pequenos, talvez alguém poderia tocar na arca e morrer. Ele recebeu a arca na sua casa. Ele falou, eu quero a arca, eu quero a presença na minha casa, eu quero a presença na minha vida, eu quero a presença no meu trabalho, eu quero a presença dos meus filhos, eu quero a presença de Deus, sabe, transbordando em mim. Ele valorizou. E a arca ficou 3 meses, comparado a 20 anos. 3 meses Obed-edom foi próspero de uma maneira extraordinária. Quem valoriza a presença recebe prosperidade. Quem se debruça na palavra prospera. E não prosperar não é só dinheiro, prosperar é tudo que ele faz é bem sucedido. Como Salmos 1, prosperidade é ser bem sucedido em tudo, é ter realização, plenitude, satisfação, alegria, filhos cheios do Espírito, filhos obedientes, maridos que se convertem, esposa que se convertem, salvação acontecendo, milagres acontecendo, novidade de vida, alguém que vive no sobrenatural. Isso chama prosperidade. Mas só tem prosperidade quem valoriza a oração, quem valoriza a palavra, quem valoriza a arca da aliança. Davi se alegrou muito com a bênção de Obed-edom. Ele também queria receber essa bênção. Falou, eu quero levar a arca agora para o lugar certo, para o templo. Sabe o que ele fez? A cada 6 passos sacrificava um animal. Os estudiosos falam que era 11 quilômetros. Cada 6 passos, 1, 2, 3, 4, 5, um sacrifício.
Talvez um prédio como esse era 2 sacrifícios. Imagina quantos dias ele demorou para chegar lá. Imagina o prejuízo, o quanto de novilho, o quanto de animal foi sacrificado. Porque quem quer a presença, ele mata a sua carne. Amém? Romanos 12:1. Rogo, pois, irmãos, que apresentei vossos corpos como um sacrifício vivo e santo a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Davi, cada 6 passos, sacrificava por causa da presença. Davi foi alguém que no templo não havia mais sacrifícios, mas havia louvor e adoração. Foi um homem que inaugurou turnos de louvor 24 horas por dia. 24 horas por dia entre as tribos. Ele colocou homens, o povo adorava 24 horas, tinha constante adoração. Olha a chave. Oração contínua, adoração contínua libera avivamento. Libera poder. Você quer ter poder? Adore, louve, ore, leia a palavra. Haverá poder na sua vida. Poder de Deus, unção de Deus. Você vai pregar com autoridade. As palavras vão fluir através de você com facilidade. Haverá ousadia. Você terá revelação da palavra de Deus. Olha que Atos 15:16 diz assim: cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, levantando das suas ruínas, restaurá-lo-eis. Atos, houve uma profecia: o tabernáculo de Davi será restaurado. Presta bem atenção aqui. O tabernáculo de Davi aponta hoje para a igreja do Senhor. Deus está restaurando a sua igreja, e a maneira que vai fazer isso é através do louvor e da adoração, da palavra e da oração. Sabe, não é louvor apenas aqui no culto, não, é louvor na sua casa, na sua vida. Você vai adorar, você vai louvar o Senhor em todo o tempo. Louvor, geralmente os teólogos dizem que é pelos feitos de Deus e pelo aquilo que Ele vai fazer. Nós vemos muito em Salmos isso. Quando a palavra louvor está associada ao que Deus fez e irá fazer, mas a adoração está associada àquilo que Ele é. Tem pessoas que não conseguem adorar há muito tempo, porque adorar também é dar elogios a alguém. É glória, é bom testemunho. Presta bem atenção aqui. Se eu tiver que falar bem da minha esposa durante 5 minutos, é fácil falar bem dela durante 5 minutos. Apesar de muitas características positivas, a maioria, né, que ela tem, é porque eu conheço, tenho intimidade, eu sei quem ela é, eu consigo falar dela. Mas de alguém que eu vi a primeira vez, ou de alguém que eu não conheço bem, eu não consigo falar muito das suas características, porque a adoração está ligado à intimidade. Se tirarmos o som, as músicas, quanto tempo você conseguiria adorar a Deus? Não responda isso. Chegará o tempo que nós adoraremos em espírito e em verdade. E esse tempo já chegou há muito tempo, há muitos anos. Quem tem intimidade fala quem Ele é. Quem não consegue adorar porque não conhece a Deus ainda como deveria conhecer. Estão entendendo? Amém? Aleluia. Mas nós vemos no Salmos capítulo 3, Davi escolhe descansar no Senhor, porque aquele que entende quem é íntimo, ele descansa. Ele descansa. Já no fim de vida, no fim da vida de Davi, o seu filho Absalão tentou usurpar o seu reino. Não vou contar a história para você, nosso tempo não dá. Davi poderia ter escolhido retalhar seu filho, vingar, fazer justiça. Davi ficou profundamente angustiado. Teve a traição na sua casa. O seu filho o traiu. O seu filho queria matá-lo. E decidiu fugir a quem ele amava profundamente. Percebe? O coração estava partido. O seu filho o traiu. Olha para cá, por favor. Em vez de mergulhar na amargura, por causa da tribulação, ele cantou o Salmo 3.
E diz assim, Salmos 3, versículo 3: porém tu, Senhor, és o meu escudo e a minha glória, o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele, do seu santo monte, me responde. Davi tinha convicção que Deus era o seu refúgio, que Deus era o seu escudo, que o Senhor respondia a sua oração. Davi, no momento de angústia, adorou ao Senhor, louvou ao Senhor. O que você faz no tempo de angústia? É um teste para mim, para você. No tempo de perda de um filho, perda de um ente querido, quando você sofre traições, devemos adorar a Deus, porque a adoração abre portas. Algumas pessoas pensam que quando estão adorando, elas estão dando alguma coisa para Deus. Mas na verdade Deus não precisa da nossa adoração. Ele tem anjos que fazem isso 24 horas por dia, e eles dizem: santo, santo, santo. Adoração é para mim, é para você. Como assim? Se adora Ele. Quando você adora, é você que recebe. Quando você adora, quando você contempla, você que é cheio. Quando você adora, você que o conhece, e ao conhecê-lo a sua vida é transformada. Ao conhecê-lo você é liberto, ao conhecê-lo você é curado. Ninguém permanece o mesmo quando conhece Jesus. Eu fico desconfiado de alguns irmãos, às vezes, que vivem uma vida comum a vida inteira, que vivem a vida como os ímpios vivem. Talvez não conheceu Jesus, talvez conheceu uma religião vazia, porque quando tira a arca, o que resta é um ritual vazio. Quem conhece a Jesus, a vida dele muda. Quem conhece a Jesus, ele é transformado. Ele é transformado. Ah, irmãos, ele não é mais o mesmo. Você não dá nada para Deus quando você adora, você recebe dele enquanto você adora. Amém? Quem somos nós poder dar alguma coisa para Ele? Ele é muito rico, nós somos muito pobres. Mas a adoração é por nós sabermos quem Ele é na nossa vida. 2 Coríntios 3,18, ele diz que nós somos transformados de glória em glória quando nós contemplamos. Contemplar não é só orar, contemplar é adorá-lo, é louvá-lo. Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és lindo, Deus forte, Pai da eternidade, o príncipe da paz, é Emmanuel, Deus conosco, é minha fortaleza, é meu escudo, é o pão, é o ar que eu respiro, é a água que eu bebo. Tu és a minha vida, sem Ti eu morro, sem Ti eu não vivo. Você está adorando ao Senhor, está louvando ao Senhor. Paulo e Silas usou uma chave. Eles estavam na cadeia à meia-noite, sentindo dores, receberam chicotadas por pregar o evangelho. Mas à meia-noite, em vez de murmurar, Silas não falou para Paulo: está vendo, Paulo, o que adiantou? Pregamos o evangelho, estamos aqui, estamos presos. Não, eles não fizeram isso. Eles adoraram a Deus. Sabe o que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus diz lá em Atos 16, 25: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas. Eles não tinham a chave natural da prisão, mas eles tinham uma chave espiritual: louvor e adoração. O Senhor usou essa chave para abrir as portas das cadeias que eles foram libertos. Tem porta fechada na sua vida? Louve. Tá doente? Louve. Está sem provisão, as contas estão vencendo? Adore, louve ao Senhor. Está sentindo dificuldade, as portas estão fechadas, está sentindo tristeza, angústia? Louve ao Senhor. Enquanto você louva a Deus, portas vão se abrindo na sua vida. Salmos 34, nós vemos algo poderoso. Foi escrito que Davi estava na caverna de Adulão, um dos salmos mais poderosos. Durante os tempos mais difíceis na vida de Davi, ele explica algo poderoso aqui. Ele se fingiu de louco na presença de Abimeleque, o rei de Gate. Davi tinha vencido Golias com a funda. Golias caiu, ele pegou a espada de Golias, matou. Não assumiu o trono, ficou fugitivo, quase 13 anos de Saul. Ficava fugindo. Chegou um tempo que estava com tanto medo de Saul que ele foi buscar refúgio na cidade de Golias, cidade de Gate. Ele foi no terreno do inimigo buscar ajuda. Olha que poderoso.
Olha que deplorável. Chegou lá, o servo de Amibeleque reconheceu Davi. Não é estes que cantavam que Saul matou milhares, mas Davi 10 milhares, milhares de milhares. Reconheceram que Davi era o rei, o futuro rei de Israel. Sabe o que Davi fez? Fingiu de louco, se arrastava no chão, nas portas, deixava a barba, a saliva, a baba escorrer na sua barba. Imagina alguém fingindo de louco, gritava, fingindo de louco. Até que o rei falou: libera isso, já tem muito louco na cidade, manda ele embora. E aí ele foi para a caverna de Adulão. Na caverna de Adulão juntou-se homens, 400 homens endividados, atribulados, homens cheios de angústia. Presta bem atenção aqui, por favor, estou terminando. Cheio de angústia, de medo. E quando ele estava na caverna de Adulão, ele adorou ao Senhor. Ele adorou ao Senhor. 1 Samuel 22:1 fala assim: Davi retirou dali e refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntou-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, homens endividados, amargurados. Ele se fez chefe deles, e eram 400 homens. Aí vem Salmos 34:1. Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Davi não escolheu murmurar. Davi teve que viver fugitivo. Olha que humilhação, fingir de louco, ir para uma caverna com medo, sozinho, tinha ninguém com ele, mas ele louvou o Senhor. E porque ele louvou o Senhor, ele transformou 400 homens, ele guiou, instruiu, treinou 400 homens que ninguém dava nada por eles, foram os chefes. Um deles, ele matou tanto que a espada ficou grudada em suas mãos. Homens que fizeram história, homens que foram além, porque ele usou a chave. Há uma chave: louvor e adoração. Davi a usava constantemente. Se você quer ter a chave de Davi, você precisa de cantar as palavras de Davi, os salmos, a palavra de Deus. Havia um rei chamado Ezequias. Segundo Reis fala isso, capítulo 18. Diz assim: Ezequias dizendo que ele confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Assim foi o Senhor com ele para onde quer que alcançava. Ezequias, ele usou a chave de Davi. Então Ezequias, segundo Crônicas 29, os príncipes ordenaram aos levitas que louvassem ao Senhor com as palavras de Davi. Ezequias deu uma ordem: louve ao Senhor com as palavras de Davi. Ou seja, os salmos, os cânticos. Quantos querem usar a chave de Davi aqui? Não desanime se a porta fechar para você. Cante, sabe? Cante ao Senhor, cante ao Senhor. Alegre-se, alegre-se. E para finalizar, aconteceu uma história que um homem teve um naufrágio. Ele então refugiou-se numa ilha. E ele ficou ali desesperado, com fome, com medo. Teve que caçar. Ele clama ao Senhor para que ele fizesse uma cabana. E o Senhor deu provisão para ele, sabedoria, ele fez uma grande cabana. Certo dia choveu-se muito, houve relâmpagos, e veio um raio, caiu na sua cabana. Ele tão desesperado: Senhor, era o que me restava, era apenas uma proteção da chuva. Agora vem um raio e pega fogo na minha casa, e agora, o que serei da minha vida? Aí ele fala que ele chorou tanto que ele adormeceu, foi acordado por homens
Os homens o resgataram, e no navio, quando já tinha comido e bebido, ele perguntou para ele: por que você me encontrou? Ele fala: eu vi um sinal de fogo. Eu vi um fogo e vi que alguém precisava de socorro. Às vezes aquilo que parece ser desastre na sua vida, às vezes aquilo que parece ser ruim na sua vida, é uma oportunidade, é uma chave, é uma porta que Deus está se abrindo para abençoar você. Fica de pé em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Adore a Ele em todo o tempo. Que louvor esteja constantemente. Louvor, irmãos, não é espontâneo, é decisão. Em vez de murmurar, louve. Em vez de reclamar, adore-o. Adore pela manhã, adore no almoço, louve na hora de dormir. Sempre esteja louvores nos seus lábios, louvores na sua mente. Quando você louva, você é cheio de Espírito. Quando você louva, você valoriza a presença. Quando você adora, você chama a presença. A presença vem e manifesta na sua vida. Ela está em você, mas ela pode se manifestar em você. Vamos orar ao Senhor Jesus. Coloca a mão no seu coração.